Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 2 de maio. O evangelho que nós vamos meditar se encontra em João capítulo 6, versículos 22 ao 29, que diz assim: Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo: estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se pede, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, continuamos então no capítulo 6 do Evangelho segundo São João. E como eu havia falado em outros comentários do Evangelho, que este capítulo 6, Jesus faz todo um processo de catequese eucarística. Nesse próprio Evangelho de hoje, tem um detalhe muito interessante que se refere à Eucaristia, que é aquele momento, né, que o Evangelho diz assim: Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Olha só, Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças. Mas, enfim, nesse evangelho de hoje, a gente percebe como as pessoas estão interessadas em ir atrás de Jesus, em buscar Jesus, faz todo um movimento, vão para um lugar e percebe que Jesus não está ali, só tem uma barca, então significa que Jesus deve ter pegado a barca e ter saído com os discípulos, e eles ficam loucos atrás de Jesus. É algo impressionante, essa busca de Jesus. É algo impressionante. No entanto, no entanto, diz o Evangelho, quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Como se dissesse: nós estávamos procurando em todo canto e tu estás aqui? Chegaste aqui quando? E mais interessante é a resposta de Jesus. O que Jesus responde? Em verdade eu vos digo: estais me procurando não porque vistes sinais. Que sinais são estes? O evangelho de João, é o evangelho dos sinais. É o evangelho dos sinais. Ou seja, quais são os sinais? O evangelho de João não fala de milagres. Não fala de milagres. Ele como que substitui a palavra milagre por sinais. Os sinais que devem nos levar à fé em Cristo Jesus, né? Por exemplo, qual foi o primeiro sinal? Já falei isso aqui outras vezes também. Qual foi o primeiro sinal realizado por Jesus, segundo o Evangelho de João? Quando ele transformou a água em vinho. Lá no texto do Evangelho vai dizer, né,
Este foi o primeiro sinal realizado por Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e seus discípulos creram. Veja, qual é o objetivo do sinal? A fé em Jesus Cristo. Então, voltando aqui para o texto, Jesus responde: em verdade vos digo, estáis me procurando não porque viste sinais, ou seja, traduzindo, vocês estão me procurando não é porque vocês acreditam em mim, não é porque vocês têm fé, e é porque então, Jesus vai dizer, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Então, eles estavam aquela loucura toda de ir atrás de Jesus, procurando Jesus. Não era porque acreditavam em Jesus, era por interesse, por causa do pão. Então Jesus vai dizer: esforçai-vos, esforçai-vos, não pelo pão que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Olha só. Claro que a gente precisa entender isso aqui também, né? Porque alguém poderia perguntar, mas então quer dizer que Jesus está desprezando o pão material? Não é isso. Jesus não está desprezando o pão que se perde, como diz aqui. Ele está mostrando que existe algo maior, que existe um alimento maior e um alimento que dura para a vida eterna. Veja, Jesus vai começar, ou melhor, já está nos introduzindo nessa catequese eucarística para o mistério, esse grande mistério da fé que é a Eucaristia. Porque Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. É o que Jesus vai ensinar depois. Mas então, quando Jesus fala esforçai-vos não pelo alimento que se perde, ele não é contra. Claro, a gente precisa comer, meu povo. A gente precisa comer todos os dias. Saco vazio não se põe em pé. Nós temos é a necessidade básica, fundamental da vida humana, o alimento material. Então, Jesus não é contra isso, de forma alguma. Tem tanta gente passando fome, tem tanta gente passando necessidade. É claro que Jesus se importa com isso, sim. Então ele não está contra isso. Só que a vida não é só isso. Ou como diz em outro evangelho, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele quer nos dar a vida eterna. E para ganharmos a vida eterna, ele vai nos sustentar com o alimento que é ele mesmo. Com o alimento que é ele mesmo. Olha que maravilha, meu povo. Então compreendamos bem isso. Por isso que ele está dizendo, né? Mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então, depois que aquelas pessoas ouviram isso, perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? O que devemos fazer? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. A obra de Deus é essa para nós, meu povo. É a obra que nós somos chamados a realizar. O que que Jesus espera de nós diante dos seus sinais? Que acrediteis naquele que ele enviou. Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus. Aquele que é o nosso alimento, o nosso sustento na caminhada. E o que significa acreditar em Jesus? Significa acolhê-lo na nossa vida, acolher a sua palavra. É isso. Peçamos então ao Senhor nesse dia
que possamos renovar a nossa adesão a Jesus e a sua palavra. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.